Não faça essas coisas na cama. São 10 pecados que nós vamos falar hoje, nós vamos direto ao assunto. 10 pecados que acontecem na intimidade de um casal. E muitas vezes casais cristãos, podemos encontrar situações que casais cristãos estão praticando esse tipo de coisa. Nós vamos falar agora, mas eu quero falar para vocês que eu vou falar aqui de coisas absurdas também que são praticadas, mas o mundo está de uma maneira tal, está tão mergulhado no pecado, o mundo está nesse oceano de pecado, de perversões, que até mesmo alguns casais, infelizmente, ainda praticam, outros por ignorância, outros porque foram ensinados assim, coisa que veio de geração para geração, e muitas vezes há nódoa, a mácula no leito de alguns casais, e nós vamos abordar isso, vamos abordar de uma maneira simples, com um linguajar simples, porque essa plataforma tem algumas limitações, ela põe algumas diretrizes e nós temos que obedecer essas diretrizes, por isso poderíamos entrar numa maneira mais técnica, falar as palavras realmente que deveriam ser cientificamente conhecidas. Nós vamos usar aqui um vocabulário bem simples para que não haja problema, tanto de entendimento, nem problema com a plataforma, tá bom? Eu quero dizer a vocês que alguns sexólogos, alguns palestrantes estão certos quando dizem que a intimidade de um casal deve ficar entre um casal. Isso é verdade. Mas há um outro dito satânico, um outro dito realmente diabólico que diz assim: entre 4 paredes, na intimidade do casal, pode todas as coisas. E isso não é real, isso não é bíblico, isso não é verdade. Nós vamos ter que prestar contas a Deus de tudo que a gente faz em plena luz do dia, na frente das outras pessoas, ou mesmo na intimidade no nosso quarto. Nós vamos ter que prestar contas a Deus. Então não é assim que entre 4 paredes se pode tudo, não. Se alguém te ensinou isso, se você já ouviu isso, você saiba que isso é engano satânico. Nós vamos agora entrar então nos 10 pecados que não podemos praticar, nos 10 pecados de intimidade que acontecem entre os casais. E agora nós vamos falar o número 1. O número 1 é o uso de brinquedos sexuais. Esses brinquedos sexuais, eles são produzidos em lugares que são antros de maldade, de perversão, de comércio sujo, e nós não podemos participar desse tipo de coisa. Todo tipo de imaginação má é produzido ali através daqueles brinquedos plásticos e eletrônicos, e o cristão não deve fazer parte disso. Segundo Coríntios nos diz, capítulo 6, verso 14 a 15, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Isso aí já é o suficiente para nós entendermos. Número 2, o uso de palavrões, o uso de palavras de baixo calão, o uso de palavras sujas. Como os cristãos, os nossos lábios devem ser puros, mesmo na intimidade de um casal. Nos diz 1 Coríntios 4, 6, a vossa maneira de falar seja sempre agradável. Número 3, o uso de imagens ou fotos ou vídeos de outros casais. Casais na intimidade, uso de fotos, de imagens, de vídeos, né? Toda forma de porno é abominação, é pecaminosa para Deus. 4, relação anal. É claríssimo a orientação bíblica sobre isso. Romanos 1, 26 nos diz: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário, a natureza. Então esse versículo aqui ele é tão aberto, ele é tão claro, que não precisamos fazer comentário algum. Número 5, troca de casais. Isso já vi por aí acontecendo, e nós sabemos que Deus abomina esse tipo de prática, porque está escrito em Êxodo 20, verso 14, não adulterarás. A palavra de Deus é muito clara, é muito explícita, nós não precisamos ter dúvidas com a orientação do Senhor. Número 6, o sexo a 3, a relação íntima a 3. A fornicação ela é pecado, pois o casamento que a Bíblia aprova é a união, a Bíblia reconhece a união num casamento de um homem com uma mulher, e o que passar disso é perversão, é transgressão. 1 Tessalonicenses 4, 6, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Muito bem, número 7, o uso de substâncias químicas como álcool e outras substâncias nós sabemos que são proibidas.
tudo o que afeta o nosso raciocínio, tudo o que afeta a pureza dos pensamentos deve ser abandonado. Efésios, capítulo 5, verso 18, diz: não vos embriagueis com vinho, que é fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Então, existem realmente pessoas que fazem uso da substância de álcool, da substâncias até que são proibidas. Todos esses afetam aí o funcionamento correto da mente e eles não são aprovados por Deus. Isso é coisa pecaminosa. Número 8, relação violenta que cause sofrimento. O sadismo é o aspecto de personalidade caracterizada por ser uma forma mórbida de obtenção de prazer, já que a satisfação acontece através do sofrimento alheio. Então, em Salmos 36 nos diz: o perverso não aprende a temer a Deus. Ele se julga muito importante e pensa que Deus não descobrirá o seu pecado e não o condenará. Então, toda sorte de violência, toda sorte de pecado que me traga aquele prazer por ver o meu próximo sofrendo, o meu cônjuge sofrendo, ainda que seja ali naquela relação íntima, então tudo isso é visto aos olhos do Senhor e no dia certo o Senhor trará a terrível recompensa para aqueles que se envolvem com esse tipo de erro, esse tipo de pecado. Número 9, imaginar ou pensar em outra pessoa enquanto há aquele relacionamento íntimo ali. Então, quando se imagina uma outra pessoa em sua mente, isso também é abominação para Deus, é uma perversão. Muitos caem nessa armadilha porque pensam assim: não estou magoando ninguém, não estou ofendendo ninguém, ninguém está envolvido, é só coisa da minha mente. Esse pecado permanece escondido na escuridão dos corredores pecaminosos da mente, né? Muitas pessoas cometem esse erro, imaginando outras pessoas que estão tendo aquela relação, tendo ali o seu esposo ou a sua esposa na cama, mas ali ficam pensando outras coisas em si. Filipenses 4, de 8 a 13 nos diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo e puro, tudo que é amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ok? Vamos agora terminar com o número 10, o 10º pecado que deixa Deus entristecido, que é abominação para Deus e é uma perversão realmente, que é a participação de animais na relação íntima ali entre o casal. Não se contaminem com nenhuma dessas coisas, diz a palavra de Deus em Levítico 18, 24 e 28, né? Esse costume de animais ali envolvidos na intimidade de um casal. Isso acontecia no passado nas nações ímpias, nas nações pagãs, nas nações que Deus mandava que fossem destruídos todos, pequenos, grandes, animais, todos, por causa da multidão de coisas perversas que eram praticadas naquela nação. Então o Senhor diz assim: não se contaminem com nenhuma dessas coisas, pois assim se contaminaram as nações que eu vou expulsar da presença de vocês. Então, meus queridos, a palavra de Deus é tão clara, é tão objetiva, que em apenas 10 minutos nós vimos aqui 10 pecados cometidos na relação íntima que muitos casais estão praticando. Agora, você pode colaborar com outros casais, você pode colaborar com outras famílias, compartilhando esse vídeo, levando para que outras famílias, tanto no Brasil como em qualquer lugar do mundo, possam ser auxiliadas e possam realmente agradar a Deus, não só na vida lá fora, mas também na sua intimidade entre quatro paredes. Espero ter ajudado vocês, foi tudo Bíblia, tudo puramente Bíblia. Que Deus te abençoe muito e nos vemos em nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Um grande abraço e até lá.